Olá, minha gente. Iniciando aqui. Oi, Simon já tá aí, né? Bom dia, minha gente. Tô aqui já na movimentação. Bom dia. Ué, Simone não tá conseguindo participar? Esperar aqui a minha amiga doutora Simone Poli. Bom dia, minha gente. Simone, Tia Vilma, Sandrinha. Vamos aguardar aqui um pouquinho. Olá.
Aê! Bom dia, eu tô aqui mandando para você. Falei, caraca, aí aparece para mim, Simone Poli não está conseguindo entrar. Eu falei, ué, Estamos, oi, agora estamos ao vivo. bom E aí, tudo bem? dia, querida, bom dia. Oi, Isa, um monte de amigas, amigos também, muito bom. Essa manhã chuvosa, né? Hoje está chovendo. Tá, tá bem propício mesmo para um café, né? Entre psicanálise e direito, né? Abordando essa temática, que é uma temática bem interessante, né, Simone? Exatamente. Hoje um dia está excelente para a gente conversar. E E, bom, eu queria falar um pouco como a gente se conheceu, né? Você foi minha professora na faculdade, eu já era formada em outras áreas, mas eu resolvi fazer o direito. E você é doutora em direito penal, né? E foi assim que a gente se conheceu. A gente se conheceu até num momento muito bom, porque você estava se casando, né? A gente se conheceu no momento que você estava, enfim, bem, né? Foi um momento feliz, eu acho, para todo mundo. Uma coisa que foi muito marcante. é verdade. E o tempo passa, né, minha amiga? Pois é. Cá estamos aqui outra vez, né, Simone? Pois é. Aí você está em outra área, agora você está na área de psicanálise, né? Eu fiz aí depois que eu defendi o doutorado, né, em 2017, enfim, a intuição e o meu movimento também na espiritualidade, né, já me fazia, assim, intuitivamente entender que aquela jornada no direito, da forma que estava no ensino superior, não estava mais funcionando. E aí eu comecei a mexer, né, assim, dar os meus pulinhos, mexer os meus, né, fazer os meus movimentos. E aí em 2018 eu iniciei algumas formações, né, que foram sequenciadas. Eu fui fazer a Unipaz, Universidade da Paz, e lá eu fui fazer terapias integrativas. Aí fiz essa formação que durou 2 anos, mais ou menos. Aí em seguida já, né, fazendo outras formações lá também, fiz florais de Bach, fiz hipnose ericksoniana. E aí foi. Aí começou a minha jornada, digamos assim, né, nesse movimento das terapias, né? E aí eu fui sentindo a necessidade de um aprofundamento. E aí eu falei, bom, não tem jeito, eu vou ter que começar a estudar a psicanálise, né? E aí eu fui fazendo esse movimento, né? Comecei numa formação depois na psicanálise, fiquei um tempo aqui numa sociedade psicanalítica até bem conhecida aqui no Rio de Janeiro, né, que é a SPI, né? E aí fiquei uma temporada lá e final do ano passado eu encontrei, na verdade, né, uma outra instituição, uma outra casa que essa sim é mais, digamos assim, né, alinhada a aos meus valores, né? Enfim, e essa questão que sempre foi muito forte para mim do link importante, né? Que deve haver entre a ciência e a espiritualidade. A gente vai falar hoje sobre a questão do adoecimento, né? Das psicopatologias, né? Sob a perspectiva aí da questão da infidelidade, né? A infidelidade humana, com relação, né, à infidelidade conjugal também, que é uma temática assim que traz uma complexidade, né? E aí eu encontrei, né, essa outra instituição que é lá de Minas, é a Trilogia Analítica, né? Que foi criada, constituída pelo Dr. Norberto Kepp, né? Que foi o
criador, né, dessa sociedade de psicanálise, numa outra feição, que depois a gente, né, vai estar falando um pouquinho, né? Porque o tema é palpitante, né, Simone? Talvez uma live não seja Não, suficiente para, entendeu? abranger todas Né? as temáticas. Isso. Uhum. E aí eu, enfim, e lá estou, né? Estou fazendo essa pós-graduação em psicossomática integral e me encontrei, porque traz exatamente, né, o que eu vou falar um pouquinho hoje no final da minha fala. Eu vou trabalhar, né, essa grande revolução, né, kepiana, né, trazida por esse, né, psicanalista genial, né? Ele e a doutora Cláudia Pacheco, né, que desenvolvem esse trabalho já há muitos anos lá em Cambuquira, né, na FATRI, enfim. E aí a gente vai estar conversando, né, um pouquinho sobre essa interseção da psicanálise e o direito, né, nesse campo aí, né? Isso. Então, eu também, eu sou católica, né? Então, assim, a minha formação toda foi dentro do catolicismo. Eu fui criada no colégio de freiras, enfim. A minha mãe, enfim, meus irmãos e tal. E aí eu estudei o Código Canônico, né? Então, você vê infidelidade, ele cita, né? Então, assim, o Código Canônico até fala assim, que se você deixar passar 6 meses, é como se você consentisse ou perdoasse, né? Seria um consentimento tácito, né? De 6 meses. Uma prescrição que consta no Código Canônico. Mas, assim, analisando, né, de uma forma, pelo lado do catolicismo, as pessoas se casam na Igreja Católica e tem os proclamas, toda aquela temática. Além disso, você tem toda a questão, né? A pessoa organiza a festa de casamento. Ontem mesmo fiz uma postagem sobre alianças, né? Por que as alianças são duas e juntas elas formam um número 8, né? Que seria o símbolo do infinito para os egípcios, né? E depois separado você vê a união, porque ela não tem fim nem começo, então ela seria o infinito. Então o casamento seria algo infinito, que não acaba. Então, assim, você vê essas situações todas e as pessoas vão escolher as alianças e é o momento, né? Escolhem umas mais simples, outras mais, dependendo do contexto, né? E a gente vê, assim, que o tamanho das alianças, né? Aquela coisa, assim, descreve que é uma identidade do casal, a escolha da aliança, né? Às vezes o casal escolhe uma aliança enorme, tipo o meu anel, que ocupa, sei lá quantos por cento do dedo, quase que um cinto de castidade, né? Para dizer assim, eu estou casado, então, né? Tirar as fotos e tal. E aí, para que aquilo mostre que a pessoa é casada, né? Então, aquilo cria uma barreira para que não ocorra a infidelidade. Mas a gente vê que o tamanho da aliança não é documento, né? A gente vê gente tirando a aliança e botando a aliança para evento. A aliança que era para ser o símbolo da união acaba sendo o símbolo da ruptura do casamento, né? Porque apareceu sem aliança em casa, perdeu a aliança, e aí eu comecei a desconfiar, e etc, etc. Mas na atual conjuntura que a gente está vivendo, assim, aliança ou não aliança não faz a menor diferença, né? Você tem famílias paralelas, são paralelas porque não se encontram. Aí nesse caso é considerado a infidelidade, mas existem famílias poliafetivas que se relacionam, então se conhecem. Então aí você não pode dizer que é uma infidelidade. Você tem sites de relacionamento onde a pessoa já aparece sem roupa, né? Porque já é própria para determinados fins, digamos assim. Então, assim, chegamos a um ápice e aí vem se falar em infidelidade virtual, né? É uma infidelidade virtual, passa só a partir do momento que passa a ser presencial, você pode considerar virtual, então não é, né? Mas a pessoa se comunica, troca mensagens, troca, né? Enfim, dá atenção virtualmente para uma outra pessoa pela internet, enfim. Então, assim, a gente está num momento que antes você tinha só prostituição, né? A infidelidade era quando o cara ia para uma casa de prostituição, né? E isso era meio que aceito, né? Ah, é um homem, então isso é aceito. E aí isso, o casamento ia continuando e tal. Hoje você tem mil coisas, você tem a bissexualidade, né? Você tem várias situações que começaram a surgir e que causam um divórcio, né? E eu queria que você falasse um pouco o que
ponto isso é patológico ou não. Porque o que chega para a gente são situações, são fatos, né, que aconteceram e a gente tem que fazer as petições. E a gente relata a infidelidade. Nas mais infinitas formas, né? Então, assim, você vê, enfim, né, cada caso é um caso. E aí, fala um pouquinho. Então, né, é muito interessante, né, Simone, essa questão do olhar, né, do viés psicanalítico, né, em termos desse comportamento, né, do infiel, digamos assim, né, ou de uma infidelidade crônica, né? Por quê? Né? É bom, assim, né, antes até de eu falar, né, eu queria chamar a atenção para duas palavras, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente vai conversar, né? Que é esse momento que a gente está vivendo, né? E que é importante, né? Que a sociedade, a humanidade, enfim, né? As pessoas, os seres humanos, eles e esse também eu acho que foi, né? O nosso propósito, né? O nosso objetivo com essa live, né? Inicial, que é exatamente trazer o quê, né? A minha fala tem muito a ver, né, com essas duas palavrinhas, né, que é a transformação e a consciência, né? A gente está vivendo mais do que nunca, você, né, terminou a sua fala sobre essa questão, né, do ponto em que nós chegamos, né? E por que não falar, né, desse adoecimento, né? Então, assim, então, essas duas palavras, transformação e uma expansão consciencial, né? E a psicanálise, esse universo, né, psicanalítico, eu me apaixonei há muito tempo, né? Lá no direito, no processo penal, eu já tinha essa paixão e esse olhar. Por quê? Porque o universo da psicanálise, ele traz exatamente aquilo que está oculto, né? Ou seja, aquilo que é a ponta do iceberg, aquilo que numa superfície a gente não dá conta, né? Mas porque fala de alguma coisa que está por debaixo, né? São os purões. Então, assim, né, para a psicanálise, o comportamento infiel, tá? Ele deve ser visto sob essa ótica das questões intrapsíquicas, tá? E como que isso pode, né, tá impactando os relacionamentos amorosos e as suas vicissitudes, né? Bom, essa questão da infidelidade é uma questão complexa, tá? E solicita da gente uma análise aprofundada, exatamente porque, né, sob o viés psicanalítico, a questão não se trata pura e simplesmente de enveredar, né, por né, um questionamento pura e simplesmente moral. A questão ela vai além disso, tá? Então, assim, na clínica, né, psicanalítica, essa ótica, tá, sobre o comportamento infiel, ela vai passar por uma compreensão desse comportamento infiel, né, que vai levar em conta, que deve levar em conta dois aspectos, né? A história singular daquele sujeito, daquela pessoa, tá? E o seu desenvolvimento psíquico. É a realidade interior, é a atitude interior da pessoa, inconsciente muitas vezes, né? Que é, digamos assim, o ponto alto da questão, né? E isso aí, né, assim, é muito importante porque depois eu vou estar falando, né, sobre o olhar desenvolvido por esse psicanalista contemporâneo, né, o Dr. Norberto Kepp. Ele trouxe realmente uma revolução, né, que eu chamo aí, né, de Keppiana, e foi além digamos assim, da genialidade de Freud, né, que Freud, em termos de psicanálise, ele foi o grande construtor, né? Mas o Dr. Norberto Kepp, ele traz essa virada, por quê?
porque ele trata, né, da chamada inversão. Né? Então, assim, a grande questão em termos da infidelidade humana e depois, né, como que isso se manifesta em termos de infidelidade conjugal, tem a ver, né, com essa tomada de consciência que é necessária, tá? E que a sociedade como um todo, né, as pessoas, os seres humanos, eles vivem num processo de inversão, né? Num processo em que, por exemplo, né, dentro da ideia dos 7 pecados capitais, a inveja, né, é esse grande sinalizador desse mal-estar. Né? E, assim, é triste, mas é importante, sob o ponto de vista consciencial, da libertação das nossas almas, né? Até de uma libertação, digamos assim, de um olhar maior, que a gente tome consciência do quanto nós somos invejosos. E aí, né, é que é um marco muito revolucionário, genial, né, trazido por esse psicanalista, porque os seres humanos, né, eles estão muito inconscientizados disso. Eles não querem se ver como eles realmente são num processo psicopatológico. Né? Não querem enxergar essa inveja original do Criador. Né? Então, a criatura que somos nós, né, nesse processo invertido, em que os valores hoje são o quê? Né? Sucesso, poder, né? Ou seja, e aí o Dr. Norberto Kepp, ele fala, né? Ele traz essa construção muito interessante, porque inveja não é só a cobiça do que o outro tem. Inveja é, na verdade, a negação, Simone, a negação do bem, a negação da nossa essência divina, né? Como criatura, criada à imagem e semelhança do Criador. E a nossa essência divina, como que ela é? Né? Ela é boa, bela e verdadeira. Só que no processo de inversão, o que acontece com o ser humano? Né? Inconscientizado disso, dessa atitude interior, ele nega isso. Ele nega através, né, da inveja. Né? Não só da inveja, mas assim, eu diria que a inveja é o grande detonador. Né? A gente vê isso nos escritórios também. Porque, assim, às vezes você vê as pessoas comentando assim, ou uma tia, ou a irmã, ou a mãe, ou a sogra, diz o seguinte: olha, agora que você vai se casar, você não pode botar ninguém para dentro da sua casa. Cuidado com as suas amizades. Quem se aproxima da sua família, porque eles sentem inveja de tudo. Da fotografia, agora que a gente está com essa visão assim totalmente de redes sociais, né? Então as pessoas postam uma felicidade que às vezes não tem essa felicidade toda, né? Mas as fotos traduzem uma família feliz, aquele comercial de margarina, né? Todo mundo alegre, sorridente, incrível. Dizia, né, Simone, humana, né? O mundo né, Doriana, né? Ou seja, a aparência. A aparência. Então, assim, é um bom restaurante, uma boa viagens internacionais. Então, assim, isso atrai muito. E hoje você posta o quê? Você posta uma bolsa de marca, um vinho caro, o carro, né? O carro tem que ser blindado, importado, ele tem que ser não sei o quê. Então, você, é o status que você tem, né? Então, assim, é isso que a pessoa tenta aparentar. E não mais o intelecto, os valores, as atitudes, enfim. E quando tem uma atitude boa, a gente vê que ela opera, como eu sou economista também no mercado financeiro, né? A gente fala operar, né? Que é pegar uma coisa boa e valorizar aquilo de tal forma. E até na igreja a gente vê o que que uma mão dá, a outra não tem que saber, aquela coisa toda assim, não, mas assim, eu estou fazendo uma doação. Então a pessoa transforma aquilo num showman, né? Numa coisa assim, para valorizar o quanto ela é boa, né? E aí ela vende aquilo nas redes sociais. A gente vê isso no Natal e tal, né? Então, assim, Simone, você percebe, né, que qual é o ponto, né, de adoecimento que a civilização, né, a sociedade, enfim, a humanidade está num processo imenso de inversão, né, em que as pessoas não se dão conta dessa atitude interior inconsciente, né, e que o bem, que é essa essência divina,
é negado o tempo todo, né? Assim, e isso não só fala de uma psicopatologia, mas isso também fala do quê? De uma psicossomatização. Porque esse foi um outro ponto, né, que o Dr. Norberto Kepp, ele trouxe, né, ele junto com a doutora Cláudia Pacheco, é revolucionário, né? Por quê? Porque ele trouxe uma visão diferente, então, de Freud, né, que, digamos assim, era ateu, né, e que não olhava muito para essa questão metafísica, né, para essa questão, não vou nem falar, tá, de religião, porque há uma confusão entre religião e espiritualidade. Eu estou falando mais sobre esse viés espiritual, ou seja, de nós, né, dessa compreensão mais, digamos assim, integral, né, de que nós somos o quê? A gente não é só um corpo, a gente também não é só uma mente, né? E nem tampouco uma alma, ou seja, a gente é uma tríade, é a trindade, né? Que é corpo, mente e alma, né? Que é a perspectiva espiritual. Então, ele, né, o Dr. Norberto Kepp, ele trouxe de forma genial, né, esse olhar integrado. Por isso, trilogia analítica, né? Porque ele trabalha dentro da psicanálise integral com essa visão do corpo, com a visão, né, da mente e com a visão da alma, né, sob a forma dessa trilogia. Então, a gente faz a análise, né, faz a reflexão psicanalítica, trabalhando também com a teologia, né, e, enfim, dentro dessas três visões, né. Então, assim, voltando um pouquinho àquilo que eu estava falando, é importante entender o seguinte, né? Essa questão da infidelidade, tá? Ela, a princípio, é um fato. E isso, para o terapeuta, para o psicanalista, né? Não significa, a princípio, tá? Isso seja bom ou ruim. O que eu quero dizer com isso? Né? O psicanalista, ele deve, na sua atividade, né, procurar, digamos assim, ser o mais neutro possível, tá? E não fazer julgamentos. Para quê? Para que ele possa escavar, né, essa dimensão, digamos assim, inconsciente, essa dimensão mais profunda, e entender qual é a dinâmica psíquica que está, né, digamos assim, se movimentando ali em termos inconscientes. Porque é isso que vai fazer com que, né, através desse processo de interiorização da pessoa, né, para conscientização desse padrão, ela possa o quê? Ela possa, né, através da consciência, através daquilo que ela fala, através, né, dessa interiorização, ela entrar em contato, né, com a sua atitude interior inconscientizada, né? Como eu falei muitas vezes, sob o prisma aí, né, da inveja, da soberba, do orgulho, mas que ela rejeita essa consciência porque isso a coloca no sofrimento e ela não quer, né? Por isso a inversão, né? Então, assim, o papel do terapeuta nesse sentido é muito o quê, né? Tá ajudando essa pessoa, tá? Na escolha de um caminho, tá? No qual ela melhor possa se realizar. E a infidelidade conjugal, trazendo um pouco nessa visão freudiana, olha que interessante, né? Ela é vista, de acordo com a teoria que inicialmente o Freud, né, bem desenvolveu, ela observa, né, o que? Essa questão, né, de que esse sinal, esse sinalizador, né, da infidelidade, muitas vezes crônica, ela está relacionada, né, a questões que vão envolver uma precarização da relação de afeto originária, né, entre a mãe e o bebê. Então, né, o que Freud vai chamar lá, né, de questões pré-edípicas, né, porque envolve essa relação afetiva primordial, originária na vida de todo ser humano, né? Porque se a gente está aqui é porque a gente viveu.
E para a gente viver, a gente precisou ter uma mãe ou a função, né? Quem faça essa função materna do cuidador. Então, essa relação afetiva ali, né? Enfim, amorosa também, ela é um marcador, digamos assim, né? Estruturante na constituição desse sujeito, né? Na sua constituição subjetiva. Isso em quê? Em termos dessa atitude, né? Da conformação dessa atitude interior, que é, né? Na grande maioria das vezes, inconsciente. E aí, o que acontece, mãe? Quando essa relação amorosa, relação afetiva é precária, porque essa mãe ou a pessoa que fez essa função de cuidador, né, não soube, digamos assim, né, houve uma precarização, tá? E aquele bebê, né, ele se sentiu, né, digamos assim, negligenciado ou não pôde ter, né, não pôde criar, né, uma boa relação de afeto, né? Isso vai comprometer, porque vai marcar lá o psíquico, né, desse bebê, que é um ser humano em potencial, é um ser humano em florescimento, né? E essa criança, ela vai acabar desenvolvendo o quê? Aí é o ponto, né? Uma tentativa de evitar, aí é a questão da infidelidade, né? Então, essa criança, ela vai buscar essa tentativa de evitar o aprofundamento desse vínculo amoroso, ou seja, ela vai tentar, né, evitar a intimidade, né, em razão dessa experiência traumática. Aí a gente está, né, já entrando num outro tema grande, complexo também, mas é a questão do trauma. Por quê? Porque nessa relação amorosa original, digamos assim, né, houve a perda de um objeto parental primitivo. Né? Então, você vê como é que a questão ela é profunda. Né? Aparentemente, você vê, a gente está falando de infidelidade, mas isso está lá num ponto de extrema profundidade. Né? Então, assim, para alguns psicanalistas, né, a fidelidade, ela é o quê? Né? Ela é um pacto. Você, como advogado, você trabalha o tempo inteiro isso. Né? Ela é um pacto, é um acordo, né, entre o casal em termos de exclusividade sexual ou não, né? Não, agora nós temos um pacto de indenização. Nós tivemos o primeiro pacto de Minas, que um casal pactou, né, fez um pacto antinupcial, que caso um deles traia o outro, tem que pagar R$ 200.000. Então, assim, já virou um negócio, né? Então, assim, então por que estão se casando? Tem determinadas coisas, por que não tem conta conjunta, né? A gente trabalha com planejamento sucessório. Ah, porque senão a esposa vai saber onde é que ele gasta o dinheiro, como é que ele está aplicando, né? Então, quando fizer qualquer gasto, não pode ser por Pix, porque o Pix tem como identificar. Não pode ser... não pode deixar nenhuma prova material, né? Mas, assim, essa questão aí que você falou da mãe, enfim, da ligação com a mãe, toda essa linha, né, psicanalítica e tal, a gente vê assim, até que ponto, né? Quando é que isso chega da infidelidade para uma Lei Maria da Penha? Né? Porque, assim, você começa com a infidelidade e aí começam as brigas, aquela coisa toda. Aí o outro resolve fazer a mesma coisa e, às vezes, ele procura um profissional e o profissional, ele não é um bom profissional e ele indica fazer o mesmo erro que o outro está cometendo, né? Tipo, para se vingar ou para não sei o quê, enfim. A gente vê desde nudes na internet, enfim, coisas do gênero, né? Que só pioram a situação. E aí, agora no conceito penal, né, na linha do direito penal, chega uma Maria da Penha, né, e às vezes chega um feminicídio. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, eles distribuíram 220, eu acho, tornozeleiras e tem um app. Então, nesses casos, agora, a mulher recebe um aviso no celular dela que o ex-companheiro, o ex-marido, enfim, está a 2 quilômetros da casa dela. Então, ela tem que ficar alerta, né? Que qualquer coisa ela tem que chamar a polícia ou tem que se proteger, enfim, por conta dos feminicídios. Então, assim, nós chegamos ao ponto de ter que botar a tornozeleira nas pessoas, entendeu? E muitas vezes vem pela infidelidade, né? Um traiu o outro, às vezes nem traiu, mas foi uma fofoca, uma inveja, foi uma desconstrução de alguém,
entendeu? Que influenciou no casamento diretamente. Às vezes realmente aconteceu, né? Mas aí vão as vias de fato e a gente chega nesse ponto, né? No ponto que é, tipo assim, e aí afeta a criança, e, enfim, até eu botei uma sugestão lá, Sem Amor, um filme, né? Que é um casal se divorciando e a criança sofrendo sai de casa, foge de casa e tal. As mães vivem a mãe vive aquela relação completamente fake de rede social, onde ela posta o lado bom, né? E, enfim, e a criança Aqui fica. estava falando, né, da inversão, né? Você vê como essa questão da inversão, ela é muito latente, né? Porque isso que você falou, né, do que é retratado, né, nesse filme. Ou seja, é aquele mundo, né, totalmente artificial, né, e que no final das contas, assim, aquilo está remetendo, né, a uma fuga e há uma invisibilidade, né, dessa atitude interior. Porque, assim, é muito importante, né? Voltando àquelas duas palavras que eu falei inicialmente, né? Transformação e expansão da consciência. O ser humano, sob esse viés, a psicanálise, né, ela nos auxilia, né? Por isso, a terapia hoje é uma coisa que não é, tipo, é totalmente diferente da concepção que foi, né? Mas que ainda tem muita gente que acha que fazer terapia é uma coisa para maluco. Só que qual é a nossa realidade aí, né, Simone? É de uma sociedade, né, adoecida. Porque, né, com os valores absolutamente o quê? Distorcidos. Então, se a pessoa não se conscientiza desse, eu costumo brincar, né? Desse combo do bem, que é o quê? Trabalhar o seu ritual sagrado, cuidar do seu corpo, porque o corpo, ele não é só o corpo. O corpo, ele tem em si, nessa visão da Trindade, o quê? A mente, né? Tem uma dimensão mental, tem uma dimensão emocional muito importante, que está interligada com esse funcionamento psíquico, com essa atitude interior, e tem uma dimensão o quê? Espiritual. Né? Nós somos, em essência, né, seres espirituais vivendo uma experiência terrena, e não o contrário. Né? Então, esse olhar né, e essa compreensão muito profunda, transformadora por isso, né, de que é tudo, Simone, de dentro para fora. Por isso essa inversão, percebe? Dessa, né, cena de Mariana aí, da Mariana Doriana, né? Que tá tudo bem, tá tudo feliz, e isso é fake, porque é de fora, tá no externo. O ser humano, ele tá também nesse adoecimento muito grande, porque ele fica fugindo, ele fica buscando fora aquilo que ele precisa aceitar e olhar o quê? Internamente, né? Enquanto não for, né? Enquanto não desenvolver uma atitude, isso tem tudo a ver com esse comportamento de infidelidade crônica, né? Que eu falei inicialmente, que fala do quê? Fala de uma precariedade e de uma dificuldade que essa pessoa, seja mulher, homem, enfim, gênero que for, em função dessa precariedade, desse primeiro amor, desse primeiro afeto, né, com a mãe ou quem fez o papel de cuidador, no sentido de experienciar um aprofundamento, né, da sua intimidade. Então, o que ela fica fazendo? Por isso a infidelidade crônica. Fugindo para fora, tudo para fora, o outro, e não olha para dentro. E cada vez que ela faz isso, o que ela está fazendo? Né? Patinando nesse processo de negar a consciência da sua atitude interior, que deve buscar estar alinhada com a sua essência, que é boa, bela e verdadeira. E para isso, Simone, a pessoa deve contar, né, com o auxílio de um terapeuta, psicanalista ou psicólogo, enfim, para fazê-la voltar, né, e desenvolver, né, uma atitude de quê? Uma atitude de honestidade interior,
Tem um né? insight, né? Você tem um insight nisso? Sim, uma atitude, né, em que ela trabalha os seus valores éticos, né? Uma atitude para ela entender o que está se passando, porque como eu falei, é de dentro para fora. E esse dentro ele está falando de um universo que é a ponta do iceberg, né? Foi aquela constituição primeva lá com a mãe ou o cuidador que deixou marcas. Muitas vezes essa infidelidade crônica, ela tá, né, que é complexo isso, mas ela tá muito relacionada ao quê? Né? A questão do trauma. Agora, uma coisa que o Dr. Norberto Kepp traz também que é muito interessante, que é um divisor, digamos assim, em termos de diferenciar da linha, né, da teoria freudiana, é que o ser humano ele precisa entender o seguinte, porque se não fosse assim, né, a gente continuaria no erro, né? Errar é humano, sim. A gente está equivocado por conta dessa inversão. Agora, as nossas escolhas, né, a gente precisa ter responsabilidade por essas escolhas. E é por isso que a pessoa que está, digamos assim, né, num padrão comportamental, num padrão inconsciente, né, repetitivo dessa questão da infidelidade, ela precisa entender o seguinte, né? Ela tem direito de escolher, fazer novas escolhas e não ficar no vitimismo, né? E isso foi uma coisa, digamos assim, né, que dentro de um olhar desenvolvido, né, pela teoria freudiana, muito ficou vinculada à questão, né, do infantil, como eu falei, dessa questão da precariedade, né, sob a perspectiva do infantil e da sexualidade. E o Dr. Kepp, o que ele traz de giro, né, de ponto alto, de revolucionário? A escolha, pô. Através da consciência, a pessoa ela tem como entender, né, que ela precisa aceitar essa realidade interior para poder o quê? Se responsabilizar por essa cronicidade que ela está fazendo, porque ela está, aí é que está, né, Simone? Ela está num processo de uma aliança demoníaca, sem se dar conta disso. A Porque revista desse mês, só rompendo, só fazendo um parênteses aí, ela fala do sexo químico, né? Então, assim, as pessoas chegaram a um ponto, e não é, eu não estou me referindo a uma classe baixa ou não, mas são troca de casais, uma série de coisas. Quando há a permissão de ambos, você não pode dizer que é infidelidade, porque é o consentimento. Só que o que está acontecendo é que as pessoas estão se drogando, desaparecendo com carnaval fora de casa, como a própria revista conta alguns detalhes. Em alguns casos são com homens, são homossexuais, são bissexuais. Outros casos eles são casados, entendeu? Isso começou a acontecer. E foi um ponto que as pessoas elas já partiram pro já fizeram tudo o que tinha para fazer e elas estão indo para apareceram outras coisas, tudo que há de novo é experimentado. Assim, sem um filtro, sem nada, sem nenhum tipo de moralidade, enfim, ética ou qualquer coisa do gênero, né? Ao ponto que não existe mais pudor, não existe mais vergonha, não existe mais ética, não existe mais moral. Então, assim, os valores, como você falou, estão todos invertidos, né? invertidos, Simone, é isso aí. Você tocou, né? Você está exemplificando na prática, né? Como que essa atitude interior distorcida, invertida, ela mostra as suas consequências. Né? Então é importante a gente, eu nem sei quanto tempo tem de live aí, que você está 39. Estamos já já finalizando, né? Então é importante assim chamar a atenção, porque de fato o tema é muito palpitante, né? Que a infidelidade, então, né? É importante assim também compreender isso, né? Que a infidelidade, ela é, na verdade, então, o que? É um sintoma, né, Simone, dessa atitude interior invertida, patológica,
né? No sentido de que se o ser humano ele não caminha na humildade interior, né? Fazendo uma aliança, né? Com essa essência que é boa, volto a dizer, é boa, bela e verdadeira, porque nós fomos criados como criaturas, né? A imagem e semelhança do Criador. Então, essa é a nossa essência. Então, fazer a aliança com o bem. E a inveja, né, que é o sinalizador dessa psicopatologia, a inveja e os demais pecados capitais, né? A soberba, o orgulho, né? Ou seja, tudo aquilo que nega esse bem, que nós somos em essência, né? Então, assim, toda e qualquer escolha pelo mal, que é isso, é importante também refletir para ganhar essa consciência. É demoníaca e, portanto, né, coloca o ser humano na psicopatologia, porque a gente está falando de um universo que inconsciente, de uma atitude interior, né? Então, assim, é isso que precisa, digamos assim, né, ficar, né, ou ser digerido, ou ser refletido, né, na questão da infidelidade, né? Então, assim, a gente poderia, sabe, falar Ótimo. coisas, né? Mas o germe, digamos assim, né, da questão, né, passa por esse aspecto da atitude interior, né, dessa atitude psíquica. É muito interessante isso, porque a gente faz isso muito nas escolhas, né? Como é que você vai saber? Ah, mas então assim, antigamente você tinha um namoro, né? Então até eu fiz assim, Etuá, que era a aliança de namoro, né? A aliança de compromisso, de namoro, depois via de noivado. Então seria o tempo que as pessoas tinham para se conhecer melhor, né? Que só que agora já vão morar juntos direto e já pula algumas etapas, assim, né? Então você não conhece a família, e existe todo um contexto, né? Um contexto que acaba influenciando, como você falou, né? Que não é só aquela pessoa, é um contexto todo, né? Então você não tem como tirar aquela pessoa dali. Então, assim, você vê que alguns relacionamentos acabam porque a pessoa afasta aquela pessoa do resto da família dela, porque ela quer a pessoa só para ela, né? A questão dos ciúmes, da inveja e tal. Isso, exato. Essa atitude interior, né? Percebe? Tá lá no como raiz, né, da questão. Exatamente. E a gente vê como agora com a pandemia o aumento dos divórcios, né? Eles tiveram um boom porque as pessoas passaram a conviver. Isso, Né? o que estava tapado, né, lá no calabouço, no submundo, né? Com a pandemia explodiu, né? E aí não deu mais para tapar o sol com a peneira, né, minha amiga? Não teve mais jeito, Exatamente. né? Então, eu acho que assim, a gente trabalhou, né, assim, muitas coisas importantes, né? E eu espero que tenha sido proveitoso, né, assim, em termos de, né, fazer esse mix entre psicanálise e direito, né, mas trazendo, né, esses insights, ou seja, né, essas ideias, né, que estimulam essa reflexão, né, interior, para que haja essa expansão consciencial, né, enfim, que é isso que a gente precisa se reeducar através, né, da revisão e da honestidade, né, e da humildade, não achar que a gente é um deusinho, né? A gente querer se equiparar ao Criador, porque a gente não é. Aí é que está, né, a teomania, né, e a psicopatologia humana, né? Vamos baixar nossa bolinha, não que a gente não seja importante, né? Mas a gente é um grãozinho de areia que tem muito valor, mas que precisa ter responsabilidade pelas escolhas que a gente faz, né? Entendendo a nossa atitude interior. Então, Simone, deixa eu ver aqui, que eu também estou me entendendo ainda. Eu acho que já está gravado, né? Automaticamente, não está? Agora você só tem que salvar, porque você que me chamou. Para quem puder ouvir depois, fica gravado. Então.
Eu queria agradecer você, entendeu? Pelo tempo, né? Por disponibilizar. Eu sei que você está super ocupada, né? Em atendimento, enfim, e as suas atividades. A gente falar sobre isso nessa manhã. E é muito importante porque eu tenho trabalhado agora com nubentes e com pessoas que realmente vão começar uma vida nova, né? E eles veem a gente como advogado de família só com o divórcio, né? Então, assim, a gente não é só divórcio, a gente é pacto, que às vezes os pactos também não são só sobre fidelidade ou infidelidade, né? São sobre outros acordos que a pessoa quer firmar durante o casamento, até a educação dos filhos, né? Enfim, são planejamento financeiro, planejamento sucessório, planejamento de vida das pessoas, né? Então, e a gente vê que a maior causa das rupturas dos casamentos é a infidelidade, né? É o ponto principal, né? Enfim. Eu também queria te agradecer, viu, pelo convite, enfim, pela troca, né? Essa troca é maravilhosa e uma hora a gente tem que ver se a gente também, não muito longe, né? Se a gente senta presencial, porque o virtual é maravilhoso, mas a gente também, uma coisa que tem a ver, né, com essa questão que a pandemia trouxe é a importância, né, da gente nutrir, né, Simone, os vínculos presenciais, né? Então tem que ter um equilíbrio também, não ficar só no virtual, que é muito importante, mas assim, ter o tete a tete, não deixar isso de lado. É isso. Então, Então tá. um beijo e até a próxima, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Tchau. Querida. Tchau, tchau. Beijo.